Senhor, ensina-me a falar o que tu queres. Senhor, e se eu desanimar, rege a minha vida. Senhor, ensina-me a ser o que tu queres. Senhor, e se eu desanimar, rege a minha vida. Vamos lá, você também? Ensina-me a escutar o que tu queres. Senhor, ensina-me a escutar o que tu queres. Senhor, e se eu me distrair, puxa minha orelha. Vamos lá, de novo. Senhor, ensina-me a escutar o que tu queres. Senhor, e se eu me distrair? É isso aí. Porque eu acredito que não existe segmento de Jesus se de vez em quando não existe uma puxadinha na orelha, não é verdade? A gente se sente verdadeiramente amado, não é só no momento que o outro nos demonstra acolhimento. Como dizia o Padre Léo hoje de manhã, em muitos momentos a boa demonstração de amor é a gente ser chamado na responsabilidade para que a gente possa assumir aquilo que é necessário para cada momento. E pode ser que este seja um momento que Deus tenha escolhido para nos falar, para nos acolher e também puxar um pouco a nossa orelha. Somente o Pai que ama é capaz de chamar a responsabilidade. Por isso, eu gostaria de convidar vocês para abrir em Êxodo, abrir a palavra de Deus, em Êxodo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Que vantagem nos deste tirando-nos do Egito? Não te falávamos assim no Egito: deixa-nos em paz servir aos egípcios? Era melhor servir como escravos aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos israelitas que se ponham em marcha. Por que clamas a mim por socorro? Dize aos israelitas que se ponham a caminho. Palavra do Senhor. Confesso que me alegro muito em poder estar na Canção Nova, estar diante de vocês, um povo que tantas vezes eu pude encontrar como seminarista, depois como diácono e agora como padre ordenado. Confesso que essa primeira pregação como padre aqui na Canção Nova tem uma importância muito grande na minha vida, por ser, assim como foi para o povo de Israel, a passagem do Mar Vermelho foi um referencial, foi um divisor de águas que de certa forma marcou a história do povo,
Eu acredito que esse momento para mim tem essa importância de ser também um referencial de divisor de águas. Porque quando a gente fica padre, a gente não assume uma profissão, mas a gente encarna um novo jeito de ser. E a melhor maneira que o padre tem de ser padre é tendo sempre essa conexão entre Deus e o povo. E eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade hoje de ser esse ponto de conexão. Tanto é, eu rezava aqui no silêncio do meu coração: Senhor, me faça de ponto de conexão hoje entre o teu coração e o coração do teu povo. É isso que nós, padres do coração de Jesus, desejamos: ser um ponto de conexão, de maneira que vocês possam olhar em nós e possa ver sinalizados em nós todas as esperanças, todos os desejos que Deus tem para cada um de nós. Começo dizendo isso porque essa palavra hoje fala muito ao meu coração. Ainda hoje de manhã, quando dizia: Léo, acho que vou pregar a partir de Êxodo 14. Primeiro porque eu gostaria de chamar a atenção de um seguinte ponto. A história do povo de Israel, o povo que Moisés estava ali ajudando a ser livre, ganhou a identidade de povo de Deus somente a partir do momento que fez a experiência de atravessar o Mar Vermelho. Esse é o primeiro aspecto. A identidade de um povo está em saber-se livre. A identidade do povo de Israel foi gerada, foi construída a partir do momento em que eles olharam para toda a sua história e conseguiram identificar a presença de Deus, que fez com que aquele mar pudesse se abrir, que fez com que aqueles corações pudessem ser mobilizados para o desejo de ser livre. Esse é o primeiro ponto. A identidade de um povo está na liberdade que conquista. Saber-se filho de Deus para o povo de Israel foi muito depois. Foi depois de ter olhado para a história e percebido: olha, aquele Deus que nos livrou da escravidão também é o nosso Criador. Aquele Deus que nos fez livre é o Deus que nos criou. Primeiro, a gente se sente libertado. Só depois a gente se sente filho. Bonito pensar assim, que a experiência do povo de Israel foi, antes de tudo, a experiência de libertação. Eles não se descobriram como filhos criados antes de se saberem filhos libertados. A experiência da criação foi posterior, foi muito depois do mar ter se aberto. Eu penso que para nós isso sinaliza algo muito interessante. Nós podemos nascer, podemos crescer, passar uma vida inteira sabendo-se criado por Deus. Podemos passar uma vida inteira na experiência de saber: eu sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus. E isso nem tocar a nossa vida, isso nem tocar a nossa experiência, porque o que mobiliza um coração, o que faz com que o coração se torne diferente, nem é tanto saber-se filho, mas é o saber-se libertado. Aí eu convido você a pegar novamente o texto para a gente entender como é que se dá a dinâmica da libertação em Deus. Como é que Deus faz um povo ser livre? Como é que Deus pode fazer um coração ser livre? Quais são os passos para que isso aconteça? A gente aqui está dentro de um contexto. Imagine você sair da segurança de uma escravidão, que nós não podemos negar que a escravidão para o povo do Egito significava alguma segurança, é ou não é? Eles tinham um lugar, como disse em outros lugares, tinham as cebolas que eles podiam comer, e a gente até usa essa expressão: estou com saudade das cebolas do Egito. A cebola, o alimento que tinha na escravidão. O contexto da escravidão era um contexto de segurança para eles. Ruim era, mas pelo menos aquilo eles tinham. A escravidão trazia uma certa segurança.
E como não poderíamos deixar de dizer, trazia uma certa paz. A segurança trazia uma certa paz, a escravidão trazia uma certa paz. Tanto é que eles começam a reclamar com Moisés, porque eles começaram a perceber que a libertação depende também de uma vontade humana. Se eu quiser ser libertado, eu terei que sair da minha falsa segurança. Foi justamente isso que o povo começou a identificar. Começou a sentir o sol quente, a dificuldade, a falta de água. E começaram a dizer: foi para isso que você nos retirou de lá? Você nos prometeu uma vida nova. Onde é que está essa terra prometida? Onde é que está essa segurança, essa terra, onde vai correr para nós o leite e o mel? Eles, muito aterrorizados, disseram a Moisés então. Acompanhe comigo aí, no versículo 11. Foi por não haver sepulturas no Egito, que nos trouxeste para morrer no deserto? Foi por não haver sepulturas que você nos tirou de lá? Que vantagens nos deste tirando-os de lá? Era melhor servir como escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor combaterei por vós, e vós ficais tranquilos. E como Moisés era o homem que estava à frente, o povo reclamava era com ele, falou: olha, vai lá de conversar com esse Deus aí para ver o que é que está acontecendo, porque nós não estamos gostando dessa história. Essa caminhada para a libertação está sendo muito mais desagradável do que a escravidão. Esse tempo que nós estamos passando aqui no deserto, caminhando, sofrendo, sem ver nada acontecendo, para nós não está bom. Vai lá ver com ele o que está acontecendo. Por que a libertação ainda não chegou? E Moisés foi. Moisés se faz o representante do povo mais uma vez e diz a Deus. Deve ter feito alguma reclamação. Olha, o povo está reclamando. O que eu digo para eles? O que foi a resposta de Deus? Leia comigo. Logo no versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que clamas por socorro? Dize aos israelitas. Algumas traduções. Fala para o povo: continue caminhando. A palavra de Deus para o povo que queria fazer a experiência da libertação: continue caminhando. Sabe por quê que escolhi essa passagem hoje? Porque quando nós queremos a paz, nós estamos querendo a vida nova. E a vida nova, que é sempre dom de Deus, é também tarefa humana. Deus não poderia dar a libertação sem que o povo se mobilizasse. Deus não poderia fazer aquela maravilha que foi a passagem do Mar Vermelho, se o povo estacionasse naquele momento da travessia, se o povo parasse no processo de libertação que Deus estava realizando no coração dele. Se naquele momento o povo dissesse: nós não vamos mais continuar, nós vamos ficar parados aqui, se Deus quiser que mande um milagre aqui agora, se Deus quiser que faça acontecer a libertação agora. Mas não. Deus quis incluir a participação humana apenas com essa frase: diga ao povo que caminhe, diga ao povo que continue, diga ao povo que não fique estacionado. Traduzindo essa palavra de hoje, se quiser viver a libertação que Deus prepara para cada um de nós, Fábio, diga ao povo que caminhe, diga ao povo que não fique estacionado. Que maravilha, minha gente, é a gente pensar que o seguimento de Jesus é a decisão de fazer com que o coração humano se aperfeiçoe à medida que vive. Que religião é o sinalizador, é o referencial de crescimento humano que Deus nos convida a viver todas as vezes que nós nos decidimos por Ele.
E que se hoje você quer continuar vivendo esse processo de libertação, que em algum momento Deus iniciou na sua vida, você terá que ter a coragem de dar o passo de hoje. Que não é possível mais fazer a experiência de seguir Jesus, ficando parado, ficando estacionado, ficando na paz, que muitas vezes não tem nenhuma conotação com aquilo que nós chamamos de paz cristã, que tão sabiamente o Padre Zezinho descreveu como paz inquieta. Por isso, a experiência do Êxodo, que fez o povo acreditar que Deus é Pai, porque Deus havia libertado aquele povo, é para nós hoje também o referencial para nós pensarmos a nossa vida. Que bonito é você pensar: qual é o processo de libertação que Deus me convida a viver? O que é que Deus está realizando na minha vida e que depende da minha participação? Qual é a resposta humana que hoje eu sou convidado a dar? Qual é a resposta humana que hoje eu sou convidado a responder? Qual é a resposta que hoje eu sou convidado, diante dos olhos de Deus, a dar, para que o meu processo não se estacione? E para o povo, como eu dizia, era muito tranquilo. Era muito tranquilo. Tanto é que eles fazem a associação da paz. Eles começam a dizer: olha, por que você foi nos retirar na paz? A paz da escravidão. Nós estávamos muito tranquilos lá, não precisávamos da sua interferência, Moisés. Nós já tínhamos nos acostumado a ser escravos. Nós já estávamos perfeitamente adaptados às correntes, aos moldes, às amordaças. Por que você foi nos tirar disso? A paz para aqueles homens, para aquele grupo de pessoas, estava muito mais associado a um processo de morte, a um processo de não ser incomodado com mais nada. Não nos incomode mais. Deixe-nos morrer na escravidão a que já estamos acostumados. Deixe-nos morrer como estamos. Deixe-nos morrer como estamos vivendo, porque para nós já está bom assim. Não nos incomode com a sua pregação. Não nos incomode com a sua profecia. Não nos incomode com essa palavra que vem fazer com que a gente saia do nosso lugar, que faz com que a gente saia, que a gente se desacostume. Eu me alegro muito, porque quando eu penso assim, eu me lembro da palavra de Jesus, do esforço que ele teve por fazer com que aquelas culturas que ele vivia, aquelas culturas que ele experimentava, que ele fazia a experiência de ser gente enculturada, de ele não suportar. Porque onde Jesus chega, aí chega a mudança da cultura. Onde Jesus entra, entra também a transformação da cultura. Os moldes culturais caem por terra, porque o poder transformador de Jesus é justamente isso: desinquietar, mexer com a gente. Não é para nos acomodar em nada. Portanto, o referencial, o termômetro, para saber se a nossa vida cristã está realmente dando frutos, é você dizer: em que Deus está me incomodando ultimamente? Onde é que Deus continua mexendo na minha vida? Onde é que Deus continua me inquietando? Ou será que eu já estou acostumado? Será que eu já me amoldei? Será que eu já estou pronto? Será que eu já me acostumei a viver, a conviver nessa sepultura, como dizia o Léo hoje? A experiência daquele povo de viver na sepultura, daquele jovem que hoje o Evangelho nos falava. Ele estava vivendo a experiência da morte mesmo estando vivo. E assim me faz recordar, minha gente, que no mundo de hoje, um mundo marcado pela preguiça, quantos de nós não temos coragem de assumir mudanças na nossa vida? Sabe por quê? Porque nós não temos coragem de viver as exigências. Nós não temos coragem de fazer sacrifício. Nós não temos coragem de renunciar nada, absolutamente nada nessa vida. Nós queremos unir o Evangelho a tudo aquilo que nós sabemos viver, a tudo aquilo que nós gostamos, a tudo aquilo que nós queremos, a tudo aquilo que nós desejamos. Eu me lembro que quando eu morava lá no convento de Brusque, o Padre Herculano sempre dizia uma coisa para nós: nós temos que levar o convento para o mundo. Não temos que trazer
um mundo para o convento. Nós não temos que fazer cair por terra o que Jesus quer de nós, só pelo simples fato de não termos coragem de dar esse passo que o povo de Israel teve que dar para que acontecesse a libertação. A graça de Deus não nos abandona, mas ela sempre vai estar ligada à decisão humana. Por isso, nenhuma escravidão vai sair de nós, se antes nós não acolhermos essa graça e depois darmos a resposta que essa graça nos pede. Eu vejo isso na minha experiência concreta, não li nos livros para dizer. Quantas pessoas a gente encontra nessa vida que estão mergulhadas nos mais diversos vícios que são próprios do mundo de hoje. Uma delas, o alcoolismo. Uma realidade que eu tenho certeza que se eu convidar, quem aqui nesse rincão já sofreu na carne, seja pessoalmente ou pelo alcoolismo de alguém, alguma desgraça, alguma coisa ruim? Levante a mão. Não preciso dizer nada. O álcool está destruindo as nossas casas. O álcool está destruindo a nossa sociedade, está destruindo a nossa família. Destruiu a minha casa, destrói a casa de muitos de nós. Está destruindo, minando, entrando nas nossas crianças, entrando na bebida socializada, entrando nessa cervejinha que aparentemente é ingênua. Os nossos adolescentes bebem, nós fechamos os olhos, as nossas paróquias promovem as suas festas e se orgulham de vender 150 caixas de cerveja. As nossas paróquias continuam fazendo as suas promoções e nós não temos coragem. Nós não temos coragem de exercer a profecia. Prego no meu púlpito que o álcool destrói. Depois nas barraquinhas ali de fora, eu convido o povo a beber. É por isso que hoje, quando eu encontro o espaço aberto para a profecia, eu não tenho nenhum medo do que vão pensar de mim. Porque se tem uma coisa que Deus coloca no meu coração hoje, e tem colocado ao longo desses meus últimos anos de preparação para o sacerdócio: Fábio, não queira ser simpático a ninguém. Seja você a partir do que Deus pede. Autenticidade, acima de tudo. Seja o que você é, no seu jeito de vestir. Não queira mostrar o que você não é. Mas tem uma coisa: se você tiver que estar e for convidado para estar em algum lugar, que esse lugar esteja aberto para aquilo que você acredita. Por isso que eu faço questão de estar na Canção Nova. Para eu estar na Canção Nova, em nenhum momento da minha história pessoal de vida eu tive que abrir mão daquilo que eu acredito para aparecer nessa câmera de televisão que você está me vendo em casa. Porque aqui é o espaço da profecia. Nós não temos medo. Não temos medo. E é por isso que se eu tiver que, para estar em algum canal de televisão, abrir mão do que eu acredito, do que eu penso, não faço questão de estar. Não precisa nem me convidar. Não tenho a menor vontade de estar. Porque o que Deus espera de nós é isso: que nós tenhamos coragem de descobrir onde é que Deus está mexendo comigo, ou o que é que Deus quer que eu mexa no coração do povo. É assim que a gente fica responsável. Porque eu tendo coragem de falar isso aqui na televisão, tendo coragem de falar para vocês, o dia que vocês me virem com uma cerveja na mão, vocês terão toda a liberdade de dizer: Fábio, eu já ouvi você falando contra isso. Portanto, crie vergonha na sua cara e seja condizente com aquilo que você prega. Nós não podemos fechar os olhos
Nós não podemos fechar para os olhos para essas realidades que estão dentro das nossas casas, dentro das nossas paróquias, dentro das nossas casas paroquiais. Porque se nós quisermos ser referencial de conversão para o mundo de hoje, a coisa tem que começar em mim, tem que começar em você. E essa história de dizer que o vício é maior que nós, essa é a maior mentira que o diabo pode apregoar dentro de nós. Minha gente, alguma vez na sua vida, você já viu 1 litro de uísque sair correndo atrás de alguém? Já viu? Somos nós que corremos atrás dele. Nós não temos o direito de retirar a responsabilidade que nos cabe nessa história. Já viu algum cigarro correndo atrás de alguém? Me fume, me fume. Já viu? Somos nós que livremente vamos, pegamos, acendemos e fumamos. É isso aqui. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Diz aos israelitas: vá fazer a parte deles primeiro, depois vem conversar comigo. É o que Deus diz para cada um de nós. Por que você pede socorro para emagrecer, se você ainda não começou o regime? Como é que você pede socorro? Pede socorro, pede a vizinhança toda, pede o grupo de oração todo, mobiliza a paróquia, a diocese para rezar para você parar de fumar. Se você não tem coragem de apagar pelo menos 1 por dia, não dá. A responsabilidade humana no processo de conversão não será retirado de nós, minha gente, a sua parcela de responsabilidade naquilo que você é. Olhe-se no espelho com coragem. Tenha coragem de olhar no espelho e mesmo que você encontre algo que não lhe agrada, tenha coragem de descobrir: eu sou isso e a partir de hoje poderei ser diferente. Porque o desejo de Deus para cada um de nós é o máximo que nós podemos imaginar. Nós nascemos para ser verdadeiro sucesso. Nós nascemos para dar certo, nós nascemos para ser felizes, e qualquer coisa que esteja de errado, talvez esteja intimamente ligado a nessa incapacidade de tomar a decisão certa, no momento certo, e arcar com a consequência. Você olha para mim e deve pensar: padre, viver a castidade hoje não é fácil. E eu te digo como padre, não é fácil mesmo. Só que tem uma coisa: a partir do momento que o meu coração tiver honestidade diante da minha missão, eu terei que me restringir uma série de coisas, uma série de realidades que eu sei que vão minar a estrutura que Deus quer santa. A graça de Deus que atua sobre mim, gente, vai para o espaço quando eu me disponho a assistir um programa de televisão que não esteja de acordo com o que eu quero. É por isso que hoje o que o Léo dizia é muito sério. A estrutura é pecaminosa. Antes de nós termos uma atitude de pecado, nós já temos uma estrutura pecaminosa. Como ele mesmo dizia, a televisão brasileira é péssima e não tem a menor intenção de construir a pessoa humana. Não tem mesmo. Se você pensa que os grandes canais de televisão têm alguma preocupação com a formação moral dos seus filhos, esqueça. Essa formação moral, eles não têm nenhum compromisso conosco. E é por isso que muitas vezes a pregação do padre tem que ser uma pregação moralista. Por quê? Porque nós não temos um outro lugar para aprender moral a não ser na religião, o que é uma vergonha também. O discurso moral deveria ser um segundo ponto da nossa missão. O primeiro ponto é a dimensão espiritual. Mas como a gente não aprende no dia a dia, na vida, como os lugares que nós frequentamos são amorais, o púlpito tem que ser o lugar do discurso moral também. É porque muitas vezes falta para nós a referência de saber o que é certo e o que é errado. Falta para nós, porque justamente nos falta essa capacidade de tomar decisões diante das coisas, diante da vida. Existe uma pesquisa, inclusive foi uma psicóloga minha do Léo também, que certa vez a Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão de que
comer carboidrato demais diminui a capacidade de raciocínio. E você sabe muito bem o que é carboidrato? Esses lanches que a gente come, puro carboidrato. A capacidade de decisão do nosso povo, muitas vezes está minada na alimentação. Às vezes resistir ao pecado também consiste em comer verdura, em fazer uma dieta balanceada. Você pode dizer, nossa, mas que discurso mais idiota, mas é assim. A nossa capacidade de decisão diante de uma situação, muitas vezes a gente não tem condições de dizer não, porque a gente está condicionado ao erro, a gente está condicionado a achar tudo normal, a gente está condicionado a não encontrar mais nenhum problema naquilo que a gente faz. A gente vai atender confissão, a gente a todo momento escuta o lamento de um povo que já não sabe mais. Padre, isso está certo, isso está errado. Esse é o grande problema de hoje. As pessoas perderam a referência do que vale a pena na vida. Vomitam em cima de nós uma cultura de promiscuidade pavorosa. Vomitam sobre as nossas casas uma cultura de promiscuidade a cada momento, a cada dia, numa música, numa propaganda, num anúncio. E nós vamos alimentando, por quê? Porque a gente não está acostumado a comer diferente. Já nos acostumamos com um lanchinho que mata a fome logo. Não é nenhum esforço, é gostoso. Nós nos acostumamos a uma alimentação que vai rápido. Nós não queremos mais sacrifício, nós não queremos pensar, nós não queremos refletir, nós não queremos ler. Nós queremos tudo que seja prático, nós queremos músicas que não sejam de raciocínio, que não nos leve a pensar nada. E esse é um mal que nós encontramos também na música católica. Tanto é que os músicos que tendem a fazer uma música que exija um pouquinho mais, o povo não gosta. Ah, não, ele é muito complicado, não dá para entender o que ele está querendo dizer. Temos preguiça de ir adiante. A gente fica sentadinho, parado e dizendo, ah, meu Deus, faz acontecer por mim. Não espere muito de mim, não. Faça acontecer por mim. Não exija do meu coração. Me deixe quietinho aqui na minha paz. Me deixa aqui dentro do meu sepulcro. Como diziam os israelitas para Moisés, por que você nos tirou de lá? Lá nós tínhamos os nossos cemitérios, lá nós poderíamos ser enterrados em paz. Por que você foi nos retirar de lá? Onde é que estão as cebolas que lá nós comíamos todos os dias? É assim que muitas vezes nós fazemos. É assim com as pessoas que eu encontro dentro da minha casa. É assim que você vê acontecendo nas proximidades das suas ruas. Pessoas que já estão mortas, porque já não têm mais vontade de mudar, já não acreditam mais em si mesmas, já morreram. Para de fumar, minha filha. Ah, tem jeito mais não? Por favor. Se cristianismo não for isso, então eu não sei o que é, venha me ensinar. Se cristianismo não for parar de fumar, se cristianismo não for parar de beber, então eu não sei o que é. Porque a religião que eu acredito é a expressão de um Deus que nos quer vivos na nossa plenitude. De maneira que conversão é até mesmo fazer uma dieta. Que conversão é fazer uma caminhada no final do dia para você ter uma saúde melhor. É você ter hábitos mais saudáveis. Porque tudo isso nos educa em pequenas coisas. Quando eu sou capaz de ser fiel a uma caminhada que dura 20 minutos, todos os dias, então eu poderei ser capaz de viver a castidade. Porque eu só posso aprender as grandes coisas a partir de pequenas coisas. Costumo dizer isso muitas vezes. Para muitos de nós, conversão sabe o que significa? Lavar a xícara depois que toma café. Que eu acredito que se pedir para levantar a mão, a maioria larga em cima da pia para que outro lave depois.
Porque a ação de Deus em nós, a conversão, é revirar essas coisas. Um monte de coisas que a gente está acostumado a fazer e aparentemente são inocentes, inócuas, não modificam nada. Quando na verdade, uma personalidade restaurada em Deus, como diz São Paulo, um novo homem, uma nova mulher, só se dá a partir do momento que nós nos exercitamos para chegar a isso. Se você quer ser santo, não espere ficar a partir de Deus somente. A graça de Deus não te abandona nunca, mas o dia que você deixar de decidir pela sua santidade, esqueça, o projeto já está morto, porque Deus não fará um santo sozinho, se esse santo não tiver a disposição de dobrar os joelhos no chão, de desligar a televisão no momento certo e de dizer, hoje não mais vai existir essa situação, essa realidade na minha vida. Em muitas realidades, você menina, você rapaz, a santidade está em terminar o namoro, você ter a coragem de tomar a decisão. Somos muitos nós aqui, escravizados nos nossos relacionamentos. São muitas mulheres, muitos maridos aí hoje, que estão no sepulcro também, que vivem uma situação de morte, e ainda fala, eu não mexo com meu marido, vou deixar morrer em paz. O nosso relacionamento só pode ter paz o dia que a gente deixa de se exigir, então já não existe mais paz. Este falso conceito que o povo de Israel alimentou, não pode estar presente no nosso coração. Paz é o contrário. Um amigo que me dá paz é um amigo que me desafia. Se não tem desafio, já não tem mais amizade. Aí tem conservação. Você pode identificar na sua mão quais são as pessoas que têm o poder de mexer com você. Quais são as pessoas que têm o poder de mudar a sua vida a partir do momento que falam, a partir do momento que estão diante? Porque são pessoas que são referenciais daquilo que Deus quer para você. Essa é a verdadeira amizade. São esses amigos que nós precisamos cultivar. Aquele que nos deixam em paz. Aqueles que nos deixam com as nossas cebolas. Nunca foram nem serão amigos. Por isso, é por isso que a gente tem sempre, pode observar, os viciados, os seus melhores amigos são sempre viciados, porque aí a gente não se incomoda, a gente fica jogando a cigarro, a fumaça na cara um do outro e passamos ali horas e horas e não estamos nem aí. A partir do momento que alguém vem para incomodar, diz, olha, pelo amor de Deus, você não nasceu para viver assim não. Vamos tomar uma decisão na vida. Vamos dar um passo, como Deus nos pede hoje nessa palavra. Por que vocês vêm me pedir socorro se antes vocês não deram um passo? Como é que vêm me pedir ajuda se antes não se ajudaram? Esta é a responsabilidade humana, de você saber que uma parte desse projeto que Deus tem para a sua vida, somente poderá ser realizado por você. O que é dele, ele faz. E Deus é sempre justo, Deus é sempre pronto, Deus é sempre pontual e não deixa de fazer nada do que é para nós, daquilo que é importante para a nossa vida. E muitas vezes nós frustramos o projeto de Deus, porque nós nos atrasamos, porque a gente não chega na hora, porque a gente não faz no momento certo, a gente sempre deixa para amanhã. A vida cristã é assim, conversão é assim, é você começar a identificar as pequenas coisas na sua personalidade, no seu jeito de ser, e sentir que a cada dia Deus faz uma exigência, e que a graça que Ele preparou para hoje, unida à sua decisão de hoje, é o que fortalece o seu coração para a luta. Se você vence a tentação de hoje, a luta de hoje, tenha certeza, o seu processo amanhã será outro. Mas a partir do momento que você não vence hoje, o seu processo amanhã será o processo de ontem. Aí você vai ficando um homem passado, uma mulher passada. É por isso que uma das atitudes mais honestas que nós podemos ter diante de Deus é essa: Senhor, essa parte é sua, e eu já entreguei nas suas mãos. Só que existe
esta outra parte, esta é minha, e esta eu tenho que fazer. Quando o Léo dizia aqui, falava, por ser o final de semana onde nós celebramos a Sagrada Família, quantas coisas hoje deixam de acontecer nas nossas casas, porque muitos pais deixam nas mãos de outros a responsabilidade que é deles. Nós temos às vezes criança que só vai ver o pai e a mãe à noite dormindo, porque durante o dia tem aula disso, aula daquilo, aula de natação, aula de balé, aula de informática, aula disso, né? Nós entregamos a formação dos nossos filhos, nós alienamos nas mãos de outras pessoas a responsabilidade de educar aquilo que é nosso. E pai e mãe que se esquece de fazer a sua parte na educação dos filhos, corre o risco de viver a vida se arrependendo. Corre o risco de olhar para trás e de se envergonhar do que entregou para o mundo. Por isso que existem muitos pais que estão longe de serem pais. São até bons administradores do lar, mas não são pais. Porque não basta pagar as contas. Não basta fazer a comida chegar no dia certo. Não basta pagar o colégio. Existem coisas que o dinheiro não compra. A referência afetiva do seu filho não deverá vir de outros braços a não ser dos seus. Se você não tomar conta, a referência moral dos seus filhos não será a sua, será de outros. Porque no momento certo, na hora certa, você entregou nas mãos de outros, não fez a sua parte. Aí não adianta Deus lhe dar a graça de ter bons filhos, se você não ajudou com que essa personalidade pudesse ser moldada da melhor maneira. Dizendo não na hora certa, dizendo sim na hora certa. É assim que a gente faz pessoas. A gente faz as pessoas a partir do momento que a gente se dispõe a estar com elas. Nenhum ser humano pode ser moldado a partir de curso de correspondência, não. A gente não aprende só olhando, a gente aprende vivendo. Não faça do seu coração apenas um espectador do que acontece dentro da sua casa, se envolva. Dê o passo que Moisés hoje convida o povo a partir de Deus. Antes de pedir socorro, veja qual é a sua lacuna. Antes de entregar o seu filho para que outro cuide, veja o que só você pode fazer. Antes de entregar para que outros socorrem, dê a ele mesmo o primeiro socorro que só você pode dar. Eu me lembro que tem uma frase que o Léo sempre dizia para nós lá em Brusque. As meninas caem muito fácil nos colos dos namorados. É porque deixaram muito cedo de cair nos colos dos pais. Nós estamos caladinhos dentro dos nossos sepulcros, pagando as contas. A gente sai do túmulo de vez em quando, vai lá no banco, faz um depósito. Sai do túmulo de vez em quando, vai lá, paga o colégio. Voltamos e ficamos ali tranquilos. Nos esquecemos que a vida está acontecendo. Não para. E hoje talvez nós poderíamos nos perguntar: onde é que eu me acomodei? Onde é que eu fiquei estacionado? Onde é que ao ouvir essa palavra de Deus, eu não tive coragem de dar o passo à frente? Digo isso para vocês, gente, porque não tenho medo nenhum de dizer, embora muita gente já falou para mim: Fábio, essas coisas você não deve ficar falando na televisão, não. Falo. Eu já fui o seminarista mais infiel que pode ter existido na face da terra. Pulava a cerca dos meus seminários, chegava de madrugada em casa, e o Léo sabe disso porque era meu formador na época, eu não me escondia nada dele. Se tem alguém que sabe o material humano que está pregando, é esse rapaz ali. Não tenho medo. Traía a minha vocação, e isso nem me incomodava.
até o momento que eu descobri que o ser humano só pode ser feliz à medida que for fiel ao que assumiu. Hoje tem 7 anos que, graças a Deus, nem paquerar eu paquerei. Porque eu identifiquei que conversão é isso. Que Deus me pede hoje, se eu deixo de fazer, eu me estaciono. E padre não pode ser estacionado. Porque tudo que é parado, porto, rodoviária, aeroporto, só tem possibilidade de erro ali. Já notou? Como a gente fica vulnerável nesses lugares? Porque é o lugar do descompromisso. Ninguém sabe quem é quem. Todo mundo passa, todo mundo se olha, mas ninguém sabe quem é quem. Por isso que rodoviária é um lugar de muito pecado. A gente se olha com maldade. Porque ali é lugar de gente estacionada. Praça é lugar de gente estacionada. Nós não temos o direito de ficar estacionados. Porque tudo que está parado, o mosquito vem e pousa. Traz varejeira, fica com berne. Não é verdade? Porque quem está parado é aquilo que já está sem disposição de viver. Aí o mosquito pode vir e pousa e não incomoda mais. Não. E muitas vezes ficamos fedendo porque estamos parados. Porque só quem anda é que vai tomar banho. Quem está parado fica esperando. A conversão é isso. E essa palavra do Êxodo hoje é você assumir isso. Deus que olha para cada um de nós e dizendo o nosso nome. Pare de ficar pedindo socorro. Está na hora de você fazer alguma coisa. Porque o que Ele quer, Ele já quis desde toda a eternidade. É que você fosse um sucesso. Que você